Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês um bolo de maçã, um bolo sensacional. Ele vai, quando estiver pronto, depois que estiver assado, ele vai parecer uma massa folhada de maçãs. Então ele fica muito bonito, um bolo delicioso e que tem um passo a passo aí bastante importante que a gente precisa seguir para conseguir tirar todo o sabor dessa receita, tá certo? Nosso primeiro passo então é cortar essas maçãs aqui. Eu vou usar hoje a maçã Red, porque essa maçã tá incrível, ela é de um sabor sensacional, ela é tão bonita como a maçã argentina, né? Uma maçã bem grande, bem bonita, mas ela é muito firme, ela é tão firme quanto a maçã Fuji, tá? Então, para quem não conseguir essa maçã aí onde vocês moram, essa maçã Red, pode usar a maçã Fuji, que dá também o mesmo sabor e ela não solta tanta água. Então é interessante usar a maçã Fuji por conta disso. Mas essa maçã tá incrível, eu não podia fazer essa receita de uma outra forma hoje, tá certo? Então eu vou cortar essas maçãs aqui. Exige um trabalhozinho, mas eu garanto para vocês que isso aqui é fundamental para essa receita. Eu vou primeiro cortar a maçã no meio. Vou tirar essa semente aqui para vocês olharem, ó. Então vou tirar a semente e esse meinho aqui dela, só para não ficar isso daqui na nossa receita, que aí não é legal comer as sementes da maçã. Então eu já tiro aqui. E vou fazer isso com todas elas, tá? Tiro essa partezinha do cabinho dela. E depois corto aonde está as sementes. É só tirar isso aqui. Aí eu venho pra cá e corto nessa meia lua aqui, ó. Pra gente deixar um corte mais uniforme e mais bonito, eu sugiro que você use um ralador. Esse ralador aqui, ele tem uma lâmina bem poderosa e ele vai deixar tudo, ó, bem uniforme e vai ralar de um jeito muito mais rápido e muito mais igual cada fatia. Só cuidado com o dedo, tá? Então as fatias ficarão assim, ó, bem finas, excelentes para a gente conseguir cozinhar, tá certo? Então eu vou cortar todas as minhas maçãs dessa forma aqui. E fazendo isso é muito mais rápido e a gente adianta muito mais o trabalho de corte dessas maçãs. Eu vou colocá-las inclusive num refratário aqui para conseguir cortar todas elas. E depois, para essa maçã não ficar preta, porque a maçã vai oxidando, tem um truquezinho que eu também vou ensinar para vocês e a gente já fala sobre isso. Prontinho, pessoal, então maçãs raspadas, já cortadas. Aproveitando, ó, eu já adicionei aqui um limão, tá? O suco de um limão, para que ela não fique oxidada, para que essa maçã não fique escura, tá? Então eu coloquei um limão espremido e as raspas desse limão também eu já acrescentei aqui para ir pegando o gostinho. Uma dica super importante para quem gosta, e eu acredito que combina muito com maçã, eu sempre faço isso, eu também acrescento uma colher de café de canela em pó. Eu não vou colocar aqui porque essa maçã está um pouco difícil de mexer. Então eu vou adicionar essa colher aqui de canela junto à minha farinha de aveia, tá certo? Depois eu vou fazer isso com vocês. Mas quem preferir colocar na maçã, vai super bem também, então fique à vontade, tá certo? Deixa eu só dar uma organizada nisso aqui.
para a gente continuar com a receita. Prontinho, tudo aqui na pia. Então vamos lá. Agora, maçãs cortadas, vou deixar aqui com vocês. Eu vou pegar um outro bolzinho. Aqui. E eu vou colocar tudo junto, essas farinhas, ó. Então aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de aveia. Quem gosta de farinha de amêndoa pode colocar uma de aveia e uma de amêndoa, tá certo? Então eu vou colocar aqui nesse bol maior. Aqui eu tenho 1 xícara de amido de milho, tá? Posso colocar junto também. Açúcar demerara, 1 xícara também, tá? Sempre xícara de chá, viu, gente? Aquela xícarazinha maior, tá? E aqui eu tenho fermento químico. Prontinho. Então, como eu falei para vocês, eu vou usar a minha canela junto com essa mistura aqui de farinhas, ó. Prontinho. Vou só dar uma mexida em todos esses ingredientes aqui, para deixá-los uniforme. Então, vou misturar bem. Isso aqui, nós vamos misturar dessa forma aqui, tentando deixá-los bastante uniforme mesmo, tudo bem misturado e bem juntinho, ó. Vamos colocar todos os ingredientes secos nesse bowl e vamos reservar, tá? Então é importante mesmo que todos esses ingredientes estejam bem uniformes, misturados igualmente aqui, ó, para não ficar nem um pedacinho desse bowl com só um dos ingredientes, tá bom? Porque isso aqui nós vamos apenas colocar por cima da nossa receita. A gente não vai bater massa nenhuma, então vocês vão ver que é super fácil. Apesar de demorar um pouquinho para fazer a receita, vale muito a pena. Prontinho, ó. Bem misturado aqui todos os ingredientes. Então esse aqui eu reservo. A gente vai utilizar na sequência. Vamos colocar isso aqui também pro lado de lá. E agora é o seguinte, ó, ingredientes sólidos, todos misturados. Ingredientes, a maçã já cortada. Os outros ingredientes, a nossa segunda camada. Eu tenho aqui amêndoas em lasca, que eu já dei uma dourada no fogo. Quem não tiver amêndoa e quiser usar um outro tipo de castanha, é muito interessante usar nozes também, tá? Dá um sabor muito gostoso, então quem não tiver pode utilizar as nozes, que vale muito a pena também, tá bom? Aqui eu tenho 200 gramas de uva passa, tá certo? E aqui eu tô utilizando óleo de coco, são 1 xícara, tá? Ou 100 ml de óleo de coco. Quem preferir pode utilizar a manteiga também, tá bom? Isso aí. Então esse aqui a gente também vai reservar. E aqui eu tenho 4 ovos, tá? Que eu vou colocar num outro bolzinho. Eu vou quebrar um por um. Uma dica que eu vou dar para vocês que é bastante interessante: nunca quebre o ovo diretamente na vasilha, tá certo? Quebre um por um para vocês terem a certeza que vocês não vão estragar a receita toda. Como eu já conheço esses ovos aqui, eu sei que nunca tem nenhum estragado. Eu vou acreditar que eles estão todos bons. E eu vou quebrar os 4 ovos aqui diretamente no bolzinho. Aí. Então, junto com esses ovos aqui, eu vou dar uma mexidinha, vou dar uma quebradinha neles antes. Eu vou bater aqui com o meu fouet. Quem não tiver esse
utensílio aqui, gente, não se preocupe, tá? Pode estar utilizando um garfo mesmo. Bate bem, tá? Para deixar os ovos batidinhos. Junto com esses ovos aqui, ó, eu vou acrescentar então meia xícara de açúcar demerara e vou bater mais um pouquinho. Esse aqui faz parte dos ingredientes líquidos, tá certo? Então vamos bater para ele dar uma boa dissolvidazinha. Pode mexer devagar, não tenha pressa. Esses ingredientes líquidos aqui, nós vamos reservar também e nós vamos utilizá-lo apenas no final da nossa receita, tá certo? A gente já vai montar a torta e aí apenas no final a gente vai estar utilizando esse ingrediente líquido aqui. E por último, ó, o óleo de coco. Quem preferir utilizar manteiga, pode utilizar sem nenhum problema, tá? Eu prefiro óleo de coco, mas quem tiver manteiga, pode utilizar também. Mexe mais um pouquinho. Vamos incorporar aqui esse óleo de coco junto com os ovos e também com a manteiga e também com o açúcar. Esse aqui a gente tem que mexer com um pouquinho mais de cuidado, ó, para não acabar derramando tudo aqui da forma, tá? Prontinho. Olha só, totalmente incorporado um ingrediente no outro. Ó, açúcar, os ovos e o óleo de coco. Agora vamos reservar isso aqui e nós vamos agora para a montagem da nossa torta. Isso exige um trabalhozinho aqui, mas eu garanto para vocês que vai valer muito a pena. Eu vou deixar essa maçã aqui do lado para vocês conseguirem enxergar todo o processo, tá certo? Então eu vou pegar cada tirinha dessas maçãs aqui e vou ajeitar uma a uma na minha assadeira. Mesmo que um ou outro pedaço esteja cortado, não tem problema, viu, gente? Nós vamos colocar um em cima do outro aqui, ó. Vamos forrar toda essa assadeira aqui, grosseiramente mesmo, tá? Não se preocupem em fazer de forma toda bonitinha nesse final, tá? Porque ela vai ficar por último mesmo, por isso que a gente tem um fundo removível, tá? Nesse caso. E essa assadeira aqui é uma assadeira de 21 centímetros, tá bom? De circunferência. Então, se você tiver na sua casa, utiliza essa forma aqui de 21 centímetros. Se você tiver a outra um pouquinho menor, de 20 centímetros, pode utilizar também. Eu vou refazer a camada toda, ó. Então serão duas camadas aqui de maçã. Então, se você tiver uma forma de 20 centímetros, pode utilizá-la também que dá certo, tá? E se a forma for um pouquinho maior, for a de 23 centímetros de diâmetro, não se preocupe, a única diferença é que vai ficar um pouquinho mais baixo do que essa aqui que eu vou estar fazendo para vocês. Mas também dá certo, tá? Então, entre 20 e 23 centímetros, vocês podem estar utilizando a forma que vai dar super certo, tá bom? Procura preencher todos os espaços vazios aqui, ó.
com a maçã, porque é isso que vai dar um sabor inigualável, tá? E eu vou falar para vocês, todas as tortas de maçã que eu já fiz, essa aqui ela é de longe a melhor de todas. Dá um trabalhozinho, eu sei, para fazer esse processo todo aqui de colocar uma camada em cima da outra, mas vale muito a pena. Até o cheiro da maçã quando tá no forno é sensacional. Então, ó, colocada uma maçã aqui no fundo da nossa assadeira, eu agora vou pegar esses ingredientes sólidos aqui. Aliás, desculpa, antes eu vou utilizar a amêndoa. Vou colocar uma camada aqui por cima para deixar esse crocantezinho. Então, ó, coloco em cima mesmo, tá? De todas essas maçãs aqui. Aí venho com a uva passa, repito o processo. Também vou colocando aqui por cima, espalhando, porque a gente quer que todos os pedaços da torta, quando a gente comprar, quando a gente cortar, tenha essas frutas aqui. Vai ficar nesse sentido aqui. E agora eu vou utilizar, lembra das farinhas, dos ingredientes líquidos que nós misturamos? Então agora eu venho aqui, ó, e só vou salpicar em cima de tudo isso. Olha que difícil que é. Então é só salpicar em cima dos outros ingredientes, da maçã e das frutas, ó. Tentando cobrir também de forma uniforme toda a maçã. Não existe uma massa batida, tá? Para colocar em cima das maçãs. É esse ingredientezinho aqui, todos eles misturados, que a gente vai estar salpicando aqui por cima, ó. Apenas isso. E vou repetir o processo das maçãs, das frutas até o final. Esses ingredientes líquidos que nós batemos, os ovos, o óleo de coco, ou poderia ter sido manteiga, mas eu utilizei óleo de coco, e o açúcar, esses ingredientes líquidos, eles vão apenas no final, em cima de todos os outros ingredientes. É a nossa finalização, tá? Então, por isso que eu não estou utilizando ele agora, ele está aqui reservado do meu lado. Eu não vou utilizá-lo agora, apenas no final da receita mesmo. Eu garanto para vocês que é sensacional o sabor. Vamos cobrindo aqui todos os pedacinhos com maçã. Posso colocar 2 ou 3 camadas, tá? De maçã, uma sobre a outra aqui. Como ela é cortada bem fininha, ela não vai ficar pesada na massa, ela vai conseguir assar por inteiro, podem ter certeza disso. Bom, então prontinho. Finalizamos aqui, ó, todos os ingredientes, tá? Vou tirar aqui para vocês verem melhor. E só agora, depois de tudo isso, ó, é que a gente vai usar aqueles ingredientes líquidos, o óleo, os ovos, junto com esse açúcar aqui. Vamos só dar mais uma incorporada, que como ele ficou aqui do lado, ele dá uma soltadinha, né? Então vamos incorporar novamente. E aí isso aqui é a finalização dessa torta, vai aqui por cima mesmo, tá?
Depois que a gente terminou esse processo aqui, ó, você pode até dar uma apertadinha nela. A gente pode até fazer esse processo aqui, que ela vai se ajeitando na assadeira, tá bom? Vamos misturar. E agora eu vou jogar aqui por cima. Devagar mesmo, tá? Então eu vou incorporar, ó, devagarzinho. Porque ela precisa ir descendo, atingindo todas as camadas, então eu vou devagar, buscando colocar em todos os lugares aqui. Normal, viu, gente? Ó, do ladinho, bem devagar. Vou colocando em todos os cantinhos que eu encontrar por aqui. Esses ingredientes líquidos, eles são essa finalização mesmo, tá? Não tenham pressa para fazer isso aqui, ó, é bem devagar mesmo, ó. Prontinho. Todos os ingredientes colocados aqui. E quem quiser e preferir, aqui por cima ainda, ó, eu posso colocar. Ficou um restinho de maçã aqui, ó, como vocês podem observar. Então, para não sobrar na assadeira, ó, eu finalizo aqui por cima. Vai dar um saborzinho, tá? Então, só para enfeitar mesmo. Para quem não quiser que sobre nem um pedacinho do lado de fora da assadeira, tá? Prontinho. E ainda, também opcional, eu posso colocar um pouquinho de aveia grossa, só para dar essa finalização aqui, ó. Devagar mesmo, não preciso fazer isso com pressa. Prontinho, ó. Tá pronta agora, então eu vou levar essa torta pro forno. Ela demora cerca de 40 a 50 minutos, tá? Para ficar pronta. E a gente vai assá-la em forno bem baixinho, 200 graus, até ficar pronto. Por isso que demora em torno de 50 minutos, tá certo? Vamos lá? Gente, então tá aqui, ó. Nossa torta de maçã totalmente assada. Vou desinformar aqui para vocês, ó, por que é importante essa torta tá numa forma como essa aqui de fundo removível. Olha só a praticidade, ó. Abro esse ganchinho aqui e tiro ela toda inteira, ó. E ela fica toda altinha, toda certinha aqui, pra gente poder colocar na forma, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente já coloca direto no prato, onde a gente vai servir. Então é muito mais fácil que essa forma seja de fundo removível, tá? Porque aí a gente consegue aproveitar toda a beleza do bolo, ao invés de ter que virá-lo de cabeça para baixo para colocar em algum lugar, em algum prato, algum recipiente, tá certo? Vamos cortar agora, né, gente? Vamos lá? Olha a altura dessa torta. Que maravilha isso aqui. Dá até dó de cortar. Vou cortar aqui um pedaço e eu vou pegar um pratinho.
caindo aqui, hein? Sinal que deve estar bom, ó. Deixa eu pegar um pratinho aqui pra gente. Vou servir um pedacinho. O interessante, o ideal é que vocês deixem esfriar, tá? A nossa eu tirei aqui do forno agora, ó. Ela vai dar uma quebradinha aqui. Então, o interessante em casa é que você deixe esfriar para conseguir desenformar. Eu vou virar aqui para vocês terem uma ideia de como ficam as camadas aqui por dentro. Para vocês terem uma ideia de como ela fica. Olha só. A gente consegue ver todas as camadas aqui, ó. Fica tudo super molhadinho. Não é uma torta que vai ficar seca, como vocês podem ver. O meu pedaço. E agora eu vou provar, né? Que eu não sou de ferro. Tá bonito, hein? Agora, tan, 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 tan. Gente, tô falando com a boca cheia. Mas tá sensacional isso aqui. O ideal é deixar de fato esfriar, tá? Para você conseguir sentir todos os sabores. Mas faça na sua casa, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dá uma olhadinha aqui, ó. A minha tá quebrando um pouquinho, porque ainda tá quente. Se ela tivesse bem friazinha, isso aqui já não aconteceria, tá? E outra coisa importante, volto a falar para vocês, ó, essa aqui ficou no forno 55 minutos, tá? Pela altura dela, pelo tamanho, então 55 minutos. O tempo ideal de forno dessa torta é de 40 a 50 minutos. Essa aqui, como estava bem cheia, eu deixei um pouquinho mais. Então a dica que eu dou para você é, vá observando. Se você percebeu que começou a dourar e começou a cheirar a sua torta, então aí pode desligar, mas nunca antes de 40 minutos. É sempre de 40 a 50, 55 minutos mesmo, tá bom? Forno 210 graus eu usei, tá certo? Então aproveitem a torta de vocês e eu vou ficar aqui com a minha. Vou comer mais um pedaço, lógico. Tá maravilhosa. E até a próxima receita.